Bom dia. Obrigado. Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de segurança na indústria, né? A gente falou na aula passada um pouquinho sobre o comecinho ali, o que era prevenção, o que era segurança, a diferença de segurança patrimonial para a segurança do trabalho, e agora e falou um pouquinho também da NR10. Agora a gente vai dar continuidade aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NR11 e a NR12. Pessoal, não vou conseguir falar da NR inteira. A gente vai pegar alguns tópicos principais. A NR completa, né, vocês vão depois ler na apostila e pegar os detalhes dela. A gente vai focar aqui nos pontos mais importantes, né, só para tirar a dúvida mesmo. Então, a gente começa com a NR11, que é a NR que traz para a gente as normas regulamentadoras para transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de cargas. Nessa NR vai entrar praticamente tudo que tem a ver com transporte de carga, transporte manual, transporte por equipamentos, guindaste, talha, ponte rolante, né? Tudo isso daí vai estar entrando na NR11 e até mesmo o transporte de materiais de pedras, rochas ornamentais, que tem um anexo na NR por ser um transporte mais delicado e mais robusto também. A gente vai ver um pouquinho sobre ela. Só um momento, deixa eu passar aqui. Então, o que a NR11 traz para a gente? Né? Os requisitos mínimos ali de segurança para o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Diversos. Não vai especificar o material em si, vai falar dos pesos, dos volumes, do centro de gravidade dessas cargas, da forma de amarração dessa carga, dos acessórios que são utilizados ali no momento de transporte, de elevação dessas cargas, dos itens de inspeção desses equipamentos que a gente utiliza para guindar, né, para elevar, para a elevação dessa carga, né, porque são várias cargas que podem ser elevadas, não tem como a gente focar em uma só, e a NR é geral, a NR é para todo tipo de carga. A movimentação de cargas, pessoal, tem os seus riscos, principalmente ali, risco de prensagem e fraturas nas pessoas, devido à prática insegura. Muita gente aí trabalha com içamento e não toma os devidos cuidados. Põe a mão na carga, que é uma coisa que não pode, né? Não isola a área, não respeita a capacidade do equipamento, né? Que o equipamento ele tem ali as variáveis operacionais dele, ele vai ter as limitações. Então a gente precisa sempre ali verificar essa questão das especificações do equipamento. Então, as práticas inseguras acontecem demais. Depois eu vou mandar alguns vídeos para a Lívia mandar para vocês, principalmente desses acidentes que acontecem no momento de movimentação de carga. E eu não vou colocar na aula aqui, porque como a aula vai para o YouTube, às vezes o YouTube ele barra, né? Ele barra ali por ser vídeo de outra pessoa, por ser vídeo do YouTube. Aí eu coloco ele como um anexo aqui na aula para vocês assistirem depois, tá bom? Mas a maioria dos acidentes ali é prática insegura. É falta de inspeção no equipamento, é falta de aplicação da NR11. Outros riscos que nós temos na movimentação de carga, colisão. Atingir pessoas ou, né, edificações. Para fazer o içamento de uma carga, você precisa ter o planejamento correto. Como você vai retirar ela daquele local, o movimento que você vai fazer com a lança, do equipamento de guindar, o local que você vai colocar aquela carga e a forma que você vai colocar. Isso daí tudo tem que ser feito um planejamento antes. Não é simplesmente chegar lá e pegar a carga. A carga, pessoal, ela precisa ser amarrada. A gente vai falar disso daí. Tem um treinamento específico para amarração de carga.
Não é qualquer forma que eu vou amarrar. Eu preciso respeitar o que a gente chama de centro de gravidade, que seria o centro de massa da minha carga. Se for uma carga que tem um formato geométrico conhecido, que a distribuição de peso dela seja homogêneo, ou seja, né, distribuído por toda a extensão da carga, é facinho a gente é, delimitar ali aonde é o centro de carga. Mas muitas das cargas não são assim. Elas terão lados mais pesados que os outros. Vai ter um acúmulo de massa em alguns locais. Algumas cargas já vêm com o centro de massa pré-estabelecido. Você precisa deixar o centro de massa alinhado aqui, mais centralizado no momento do içamento, né? O seu equipamento tem que pegar mais no centro dela ali, para que ela não balance tanto, para que reduza o risco de queda, certo? Então, se você não conhece o centro de massa da carga, você precisa calcular. Existem os riggings, que são as pessoas que são especialistas em fazer o planejamento do içamento da carga. Aí eles vão ver essa questão de centro de massa, essa questão da abertura dessa lança aqui, porque dependendo da abertura, eu vou perdendo a capacidade do meu equipamento de elevar, né? Esse daqui não abre tanto a lança, mas eu tenho equipamentos que abrem a lança aqui. Quanto mais ele abre, pessoal, menor é a capacidade que ele tem de levantar a carga. E se ele abrir demais e não tiver patolado, que a gente fala, não tiver aqui bem fixo no chão, não tiver ali um terreno que dê para ele estabilidade, ele pode tombar. Ele pode vir a tombar, tomba o equipamento com a carga junto. Então precisa de todo um planejamento, não é simplesmente pegar o equipamento e elevar a carga. Então, colisões ali podem acontecer. E também a gente precisa verificar até a questão do vento. O vento pode interferir no içamento de carga, né? Tem cargas mais leves e de volumes maiores que o vento pode estar ali interferindo bastante nesse içamento. Outro risco na movimentação é a queda da carga. É o tipo mais grave de acidente, né? Porque pode ter pessoas abaixo. O correto, quando se faz um içamento de carga, é isolar a área. Toda a área de movimentação do equipamento. Toda a área por onde vai passar a carga. Para que, se acontecer uma queda, não atinja ninguém. Então, na NR fala, tem que isolar. Tem que fazer isolamento para fazer içamento da carga. Só que tem gente que não faz, né? O correto é fazer. Essa queda, pessoal, da carga aí, além de prejuízos materiais, pode trazer, né, perdas humanas ali, dependendo da carga que cair, né? Porque não vai ser somente a queda da carga. Dependendo de onde que ela cair ali, ela pode gerar acidentes mais graves. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Então, bora. Sim. Oi? Eu não ouvi. Tudo certo, entendi. Ah, tá, beleza. É porque o áudio deu uma falhada, perdão, tá? Então, continuando aqui, pessoal, alguns equipamentos de movimentação, vocês devem conhecer as empilhadeiras aí. A gente vê muito essas empilhadeiras, até mesmo no supermercado, né? Elas são equipamentos ali que trabalham com empilhamento de produtos, em pallet, principalmente. Então, a gente vê muito em supermercado aí o pessoal trabalhando com essas empilhadeiras, né? Existe o curso de empilhadeira. Para você operar qualquer um desses equipamentos de movimentação, você precisa de fazer um treinamento na NR11 e um treinamento específico no equipamento que você vai trabalhar. Numa empilhadeira, numa ponte rolante, numa talha, num guindaste, num guindalto. Você vai ter que fazer um treinamento específico no equipamento que você vai operar. Então, aqui, alguns equipamentos, empilhadeira. Aí você faz
o curso na empilhadeira e depois operar ela. Então, você vai ter que ter o treinamento no NR11 e o treinamento de empilhadeira. Vocês serão técnicos de segurança, vocês vão dar treinamento de NR11. O treinamento de empilhadeira, a pessoa já tem que ter ali a prática na empilhadeira. E tem que ser comprovado. Então, aí você precisa já, para dar o treinamento específico na empilhadeira, o prático, aí você precisa ter experiência comprovada na empilhadeira. Aí não é o técnico de segurança, não é sempre o técnico de segurança que vai dar esse treinamento. Né? Pode ser um operador mais experiente, né, que vai dar o treinamento de empilhadeira para o novo colaborador. Pode ser que esse operador já seja técnico de segurança também. Né? Mas nesse caso aí, o treinamento específico vai ser uma pessoa que tem ali a proeficiência, que tem a vivência, que tem a prática no equipamento. Nós temos as pontes rolantes, aqui tem a imagem aqui de uma ponte rolante, né? Também serve ali para içamento de carga, elas fazem movimento horizontal e longitudinal, né? Elas ficam ali nas fábricas, onde você tem muita movimentação de carga, elas vão andar sobre trilhos aqui. Mais para frente tem uma imagem dela, para quem não conhece essa ponte rolante. Né? Facilita muito a vida nas indústrias aí. Ao invés de você ficar carregando, levando o equipamento lá para fazer um içamento de carga, você já tem ela, você consegue içar cargas dentro do próprio galpão, dentro da própria fábrica. A gente tem também alguns transportadores, esteiras, sistemas contínuos, elevadores de carga, vários outros tipos, que não estão aqui. Aqui são só alguns exemplos. Exemplos mais conhecidos aqui. Só um momento. A bateria estava dando um problema aqui. Continuando. Elevadores. Nós temos elevadores de cargas. Quais são os cuidados que a gente precisa manter com esses elevadores? Os postos desses elevadores precisam ter sinalização, precisam estar cercados em toda a sua altura, porque as pessoas podem vir a cair nesses poços, e esses poços têm alturas muito altas, né? Tem grandes diferenças de nível aqui. Então, esses poços precisam estar cercados e sinalizados. As portas devem ter o sistema de bloqueio, né? Para que não tenha ali nenhum problema de abertura dessa porta no momento que você está elevando uma carga. Proteção da cabine quando não estiver no pavimento. Quando não estiver no piso ali para a pessoa ou descer a carga, ela tem que ter ali uma proteção para que não, né, tenha esse risco de entrar material ou de cair material durante a movimentação. Sinalização na movimentação. Enquanto um operador está fazendo a elevação da carga, a gente precisa de outra pessoa, que a gente chama de sinaleiro, para fazer o sinal, para poder dar as orientações para quem está operando o equipamento. Essas orientações, pessoal, podem ser dadas via rádio ou por sinalização, ou os dois. Costuma ser os dois. Né? As empresas que separam uma faixa de rádio ali, utilizam o rádio, ele é até melhor para fazer essa comunicação, né? Algumas não tem como, porque tem várias faixas de rádio, todas ocupadas, para não ficar aquela zoeira danada. Eles colocam somente a sinalização. Existem os sinais estabelecidos na NR, de como vai ser feita aquela elevação da carga. Subir a carga lentamente, descer lentamente, girar a carga. Né? Aí tem os sinais. A pessoa, para ser sinaleiro, faz um curso específico de sinaleiro e amarrador. Porque além de aprender a fazer a sinalização para o operador do equipamento de guindar, ele também vai aprender a fazer a amarração da carga. A amarração correta para que no momento que esteja fazendo a elevação para transportar, essa carga não venha a se soltar, não venha a cair e essa amarração não venha a se romper. Né? Então, tem o curso específico de sinaleiro e amarrador.
Os sinais são padronizados, tem na NR e tem na apostila de vocês também, né? Alguns locais, o pessoal, às vezes, combinam entre si os sinais, porque fica difícil de ver a distância. Por exemplo, tem sinais que você subir lentamente, você faz assim com o dedo. Dependendo da distância que o operador está do sinaleiro, ele não vai conseguir enxergar direito. Então, alguns locais, o pessoal já combina mais ou menos ali como é que vai ser feito. Não está 100% correto, mas tem local que eles fazem assim por causa dessa distância, né? Porque aí vai juntar que o sinaleiro vai estar de luva, ou dependendo do local ali, né, vai estar longe, a pessoa não vai enxergar, aí eles combinam entre si os sinais ali. A melhor forma ainda é o rádio. Ainda é separar uma faixa de rádio ali, que aí ele vai falando. Sobe lentamente a carga, desça a carga, mais para a esquerda, mais para a direita, né? Abre mais a lança, fecha mais a lança. Ainda é a melhor forma de comunicação ali. Seria a separação de uma faixa de rádio para a comunicação entre o sinaleiro e o próprio operador do equipamento. Isso daqui é para elevação de cargas maiores, tá, pessoal? Inspeção dos equipamentos. Antes de fazer atividade, você precisa estar inspecionando todos os equipamentos. O equipamento de guindar, né? A empilhadeira, a talha elétrica, a ponte rolante. Né? Você vai ter que fazer uma inspeção dos acessórios. Quais são esses acessórios, gente? Os materiais que a gente utiliza para elevar as cargas. A gente vai ter as correntes, as cintas, os cabos de aço. Eu preciso estar fazendo uma inspeção desses acessórios. Porque se eles virem a se romper, a carga em cima deles é muito alta. Se um cabo que é utilizado ali se rompe e acerta uma pessoa, o acidente é gravíssimo. Então a gente precisa fazer uma inspeção prévia antes de fazer a atividade. Depois eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Então, precisa fazer a inspeção também nos acessórios. Não é somente no equipamento. Preciso fazer também nos acessórios. Antes de iniciar a atividade. Como é que eu vou fazer essa inspeção? Primeiramente, uma verificação visual antes de cada trabalho. Essa verificação visual tem um checklist que você preenche para verificar se não tem nenhum problema ali com o equipamento que você vai trabalhar ou com o acessório que você vai trabalhar. Vocês sabem o que é checklist? Conhecem checklists? Eu, pelo menos, sim. Oi? Eu sim, eu conheço. Conhece? Conhece, Rafaela? Não, certo? Na apostila de vocês tem um exemplo de checklist. Checklist, pessoal, tem ali os itens críticos dos equipamentos para a gente verificar. Aí você vai colocar se está conforme ou não, né? Aí você faz essa verificação antes da atividade, né? Existe checklist de equipamento, existe checklist de ferramenta, existe checklist de máquina, existe checklist de veículo, que é uma forma de você fazer a inspeção. Ele é uma forma de formalizar a inspeção e de guiar essa inspeção também. Não é só olhar, ó, tá bom, posso usar. Não é só isso daí. Né? Ali vai ter todos os itens críticos que você tem que verificar. Né? Verificar se, por exemplo, a manilha que a gente vai ver ali não está com trinca, não está com deformação. Aí você vai olhar, inspecionar e marcar, sim ou não. Se tiver algum dos itens ali citados que não esteja conforme, você não utiliza aquele acessório ou aquele equipamento, certo? Então, esse checklist vai ser usado aí na segurança do trabalho em várias atividades, para vários equipamentos, inclusive para alguns equipamentos de proteção individual. Alguns EPIs aí vocês vão ter que fazer checklist. Exemplo, o cinto de segurança. O cinto tipo paraquedista para trabalho em altura. Antes de realizar o trabalho em altura, precisa fazer o checklist do cinto. Porque ele não pode ter nenhuma deformação.
Porque se no momento de uma queda, se ele tiver algum rasguinho, alguma postura ali que possa se romper, ele vai romper. Então a gente tem esse checklist aí, que também vai ser uma documentação. Vocês vão ver isso aí mais para frente. Fica documentado que o operador fez o checklist antes de fazer a atividade. Então, ele é obrigado a verificar o equipamento, se ele está em perfeitas condições, para depois fazer a atividade. Isso aí é para garantir a segurança dele. Para não ter perigo dele fazer a atividade com um equipamento que não está ok. Para reduzir o risco ali de ter acidentes devido à falha de equipamentos. Certo? Então, na elevação de cargas, não seria diferente. Então, temos essa inspeção de equipamentos, a gente faz uma verificação visual e formaliza ela através desse checklist que você preenche todos os dias quando for fazer elevação de carga. Além disso, manutenção. Manutenção periódica dos equipamentos, das talhas, das pontes rolantes, dos guinchos, guindastes, dos equipamentos de guindar, certo? E certificação dos organismos credenciados. Esses equipamentos estão certificados pelo Inmetro? Nossa, que é o Inmetro, né? No Brasil é o Inmetro. Né? Está tudo ok? Está tudo correto? Né? Tem que tomar cuidado na hora de trazer equipamento de fora, ver se eles têm essa certificação, né? Ver se eles estão aptos para trabalhar aqui no Brasil. Só ver se eu encontro aqui o meu slide, só um momentinho, para mostrar para vocês. Não está abrindo aqui. Daqui a pouco eu mostro. Vamos falar um pouquinho agora do transporte manual de cargas. Na NR11, além do transporte por máquinas, também vai abranger ali o transporte manual das cargas. Existe a forma correta de fazer o transporte manual de cargas. Tem o peso máximo que você pode estar transportando, a distância máxima também. Por exemplo, distância máxima que a gente pode transportar manualmente cargas ali é de até 60 metros. O transporte manual, por exemplo, de sacos, sacarias, né? Sacaria de grão, sacaria de cimento, né? De cargas ali que você vai movimentar para armazenar, para carregar algum equipamento. O peso máximo é de 20 quilos para trabalho contínuo feminino. Não pode ser acima de 20 quilos. Acima de 20 quilos, você não vai poder fazer atividade contínua. Não é que você não vai poder levantar de jeito nenhum. Você pode levantar, mas não é continuamente, não é o dia todo. É uma vez ou outra. Isso também não pode ultrapassar o seu limite, que você consegue carregar. Por que isso daí, gente? Porque 70% dos problemas lombares ali são causados devido a lesões em levantamento, em transporte errado de carga. Porque a gente tem a mania de levantar a carga com a coluna, e não é a forma correta. A carga precisa ser levantada com as pernas. O impacto ali tem que vir para as suas pernas. A coluna da gente não foi feita para suportar peso, para levantar peso. Ela vai dar o suporte para o nosso corpo, deixar o corpo ali ereto. Mas ela não tem, né, a resistência para ficar levantando peso. Por isso que o pessoal dá muito problema na coluna, por causa de postura errada e por causa dessa elevação errada de carga. Né? A coluna da gente tem que ficar o mais retinho possível, a gente não pode ficar curvando ela demais. No momento ali que você faz uma elevação de carga pela coluna, você está sobrecarregando as suas vértebras. Aí você pode estar gerando problemas futuros. Hérnia de disco, problemas na lombar, no nervo ciático, porque não são músculos e ossos que foram feitos para levantar carga. A forma correta é assim. É com as pernas. Quando você vai fazer um levantamento de carga,
Primeiramente, mantenha-se o mais próximo possível do objeto. Tem gente que levanta a carga com os braços lá na frente. Não é assim, porque você vai sobrecarregar os seus músculos. Aqui entra também a NR17, que é a de ergonomia. Ergonomia no momento de levantar cargas. Porque o movimento repetitivo de forma errada lesiona músculos, tendões e pode lesionar os ossos do corpo também. Então, para elevar uma carga, primeiramente, aproximar da carga, depois, ajoelhar-se, ajoelhar não, né? Agachar ali, dobrar as pernas, mantendo as costas retas. Você não vai dobrar a coluna, você vai manter as costas retas. Você vai pegar a carga, né, com as duas mãos, segurar a carga, trazê-la mais perto possível do seu corpo e levantar com as pernas. Você vai usar a força das pernas e não das costas para levantar. A gente aprende a levantar a carga errado. Então, quando vai levantar certo, a perna dói. O pessoal vai fazer academia aí, faz esse exercício aqui de agachamento. Quase morre de dor nas pernas. Por quê? Porque levanta peso errado a vida inteira. Porque levanta com as costas, não levanta com as pernas. A forma correta é levantar com as pernas, certo? O jeito errado aqui, ó. A pessoa fica longe da carga, abaixa a coluna, enverga a coluna aqui, levanta a carga, jogando todo o impacto em cima da coluna. Isso daqui pode parecer mais fácil, mas com o passar do tempo, pessoal, a coluna vai lesionando. E essa lesão na coluna não é fácil de recuperar. Às vezes nem recupera. Vocês podem ver que eu tenho algumas pessoas idosas que ficam corcundas de tanto carregar peso assim. Tem pessoas que vão ficando mais idosas, vão perdendo ali a força na coluna, de tanto carregar peso errado, carregar carga errado. Aqui, a primeira vez que a pessoa vai carregar de forma correta, ela vai sentir dor na perna, isso é normal. Porque vai flexionar aqui, vai tensionar os músculos da perna, que ela não está acostumada, mas depois ela acostuma. Depois ela acostuma, aí ela não vai sentir dor nas costas, nem nas pernas. Porque na hora que ela acostumar, não vai doer mais. Né? Diferentemente de quando você leva a carga de forma errada, jogando toda a tensão em cima da sua coluna. Certo? Vocês são técnicos de segurança. Vocês vão ter que dar treinamento sobre isso daqui. Armazenamento de materiais. Pessoal, o armazenamento de material vai depender da classe do material, certo? Eu tenho classes separadas. Então, eu preciso ver compatibilidade entre as classes. Tem material que eu não posso armazenar junto com outros, ok? Aí eu vou ter NRs específicas. Por exemplo, para material inflamável, eu tenho NR20. Para explosivo, NR19. E assim vai. NRM, perdão. Então, você vai ter ali a forma correta de armazenar cada classe material. Aqui é um resumão. Primeira coisa que a gente vai olhar, capacidade do piso. O piso também, dependendo da minha carga, ele vai ter que ser especial. Certo? Maioria dos locais, maioria dos armazenamentos, o piso não pode ser úmido, não pode ser escorregadio, tem que ser de uma cor mais clara, que permita ali a visualização de qualquer mancha, qualquer vazamento, qualquer derramamento de produtos. Ele vai suportar uma certa carga. Então, eu não posso exceder essa carga nesse piso aqui, senão ele vai começar a afundar. Ok? Ainda falando de carga, eu tenho a capacidade de carga para empilhamento aqui de cada material. Vocês já devem ter visto as caixas aí que a gente compra. Qualquer produto vem ali na caixa mesmo falando como você faz a amarração, que a gente fala ali, que é a forma de organizar as caixas e o empilhamento máximo. Qual que é a quantidade máxima de caixinha que você vai colocar uma sobre a outra, para não estragar a carga. Além disso, também tem a quantidade máxima que a gente pode colocar aqui de acordo com as prateleiras que você tem.
E a forma correta de colocar aqui também. Porque senão eu posso estar criando aqui tensões, mais forças em certos locais aqui, isso daqui pode estar caindo, né? Não sei se vocês viram, acho que foi esse ano, teve um acidente em um supermercado em Belo Horizonte, que caiu um pallet desse sobre uma pessoa. Um pallet de produtos. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser calculado direitinho, a pessoa tem que ter cuidado na hora de colocar a carga aqui e ela tem que ser posta de forma correta para que ela não venha a cair e derrubar todo o restante. Afastamento mínimo de 50 centímetros das estruturas laterais. Então, tem que ter um mínimo ali de afastamento entre uma prateleira e outra. Desobstruções. Em frente às portas, às saídas e os equipamentos de incêndio, eu não posso armazenar nenhuma carga. Eu preciso ter livre acesso até esses locais. Perdão, pessoal. Movimentação, armazenagem e manuseio de rochas ornamentais, principalmente ali, né, chapas de mármore e granito. São os mais conhecidos. Essas chapas de mármore aí são mais pesadas e não posso estar elevando elas de qualquer forma. Então, eu tenho um anexo na NR falando somente dessa elevação de rochas ornamentais. Não é só mármore e granito, são todas as rochas, sabe, pessoal? É que eles colocam mármore e granito aqui, que é o nome comercial mais conhecido dessas rochas. Primeiramente, ali, operação em empilhadeiras, né? Utilizam bastante empilhadeira para fazer a movimentação dessas chapas, dependendo do tamanho da chapa, né? Que eu vou ter chapas maiores e menores, e a espessura dela também vai variar. Para operar essas empilhadeiras, o operador precisa estar treinado e autorizado, ele tem que ter ali uma identificação, tem que portar um cartão com foto e a validade de treinamento dele é de 1 ano. O equipamento dele tem que ter buzina, sinalização obrigatória, né, para que ele possa estar operando. Aqui uma imagem da ponte rolante. A ponte rolante, pessoal, é um dos equipamentos de guindar que também só pode ser operada por pessoas capacitadas e autorizadas. Esse slide aqui, ele saiu da ordem, era para ele estar lá juntamente com os equipamentos. Essa ponte é a que eu falei para vocês, que faz movimentação, né, aqui, longitudinal, né, e horizontal. Ela faz a movimentação para os dois lados aqui. Prevenção de acidentes. Como eu vou prevenir acidentes na movimentação de cargas? Primeiro, treinamento. Capacitação contínua dos operadores. Além do curso que eles vão fazer iniciais, a gente terá também as reciclagens. A reciclagem periódica depende do equipamento que ele foi treinado, né? E tem uma validade, eles precisam estar reciclando. Inspeção. Inspeção diária antes do uso. Além de ser obrigatório, precisa ser fiscalizado. Quando você não fiscaliza, você abre brecha. Se não há fiscalização, você abre brecha para que as pessoas não façam. É outra área onde o técnico de segurança vai atuar, na fiscalização. Verificar se os colaboradores estão seguindo os procedimentos. Então, foi uma das coisas que vocês vão fiscalizar é se foi feita essa inspeção dos equipamentos antes de utilizar. Vai verificar se o pessoal fez o checklist, certo? Manutenção preventiva e periódica desses equipamentos. Eles têm que estar em dia,
tem que estar ok, tem que estar tudo certinho, para que não ocorram acidentes, para que se evitem o máximo dos acidentes. E os EPIs, de acordo com o equipamento que está sendo utilizado, certo? Óculos, luva, capacete, no geral, o pessoal precisa utilizar, dependendo do local que eles estão, uma máscara, protetor auricular, né, durante a operação desses equipamentos de transporte e movimentação de cargas. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu estou pegando o material aqui que tem as imagens dos acessórios para mostrar para vocês. Só um momento. Deixa eu falar um pouquinho dele. Só um minuto, tá, pessoal? Antes de passar para a NR12. Ligou. O computador desligou. Vamos continuar com a NR12, depois eu volto aqui, que a minha outra máquina descarregou. Eu vou ter que ligar ela para carregar. Só um momentinho que eu vou abrir o material da NR12. Esquema aqui de salvar ele em PDF. Vocês conhecem algum equipamento de içamento? Já viram algum operar? Vou só colocar o computador para carregar um momento. E agora eu vou só trocar para a gente fazer a NR12 agora. Tá aparecendo para vocês? Tá para nossa NR12. NR12, pessoal, é a norma regulamentadora que fala sobre segurança no trabalho
na operação de máquinas e equipamentos industriais. Fala principalmente da proteção nessas máquinas e equipamentos. E a gente vai focar muito também, quando fala-se de NR12, na proteção das mãos dos operadores, dos membros dos operadores, mãos, principalmente mãos, braços, que são as áreas do corpo mais afetadas em acidentes com máquinas e equipamentos, porque é a parte do corpo que a gente utiliza para operar, certo? Então, vocês, como técnicos de segurança, vão precisar de estar sempre conscientizando os seus colaboradores do cuidado com as mãos, principalmente quando estiver falando da NR12. É outra NR que é extensa e que vai ter as suas áreas específicas de acordo com a área que vocês vão atuar. A gente vai ter NR12 para todos os tipos de máquinas. E eu tenho máquina para todos os tipos de indústria. Então, a gente vai precisar verificar aí qual equipamento que o pessoal está utilizando, qual máquina que o pessoal está trabalhando. Quando eu for dar esse treinamento, aí eu vou precisar verificar qual delas que o pessoal usa mais, para eu dar um treinamento focado no que eles trabalham. Eu não vou falar de avião no local que o pessoal trabalha com milho, por exemplo, com agricultura. Então, a gente precisa estar dando uma verificada. Desse treinamento, não, perdão, dessa aula aqui, eu vou deixar com a tutora de vocês um treinamento base de cuidado com as mãos, para vocês verificarem depois, darem uma olhadinha, que é muito importante também para a conscientização do pessoal, certo? Se der tempo, a gente faz ele aqui também, mas acho que não vai dar tempo, não. Então, o que é a NR12? Ela estabelece as medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos colaboradores que operam as máquinas. Proteção de quê? Proteção de máquinas. Proteção de máquina e equipamento. Proteção de parte móvel, para que não tenha risco de eu estar passando na fábrica e puxar a minha blusa ali e uma correia, uma polia, puxar e arrancar meu braço. Certo? Então, no Brasil, a gente tem as normas de segurança muito boas, pessoal. Existem países que não tem nenhuma. Eles trabalham em máquinas aí que a gente fica com medo. A gente olha aquilo ali e fala, meu Deus, o Brasil é muito bom nessa parte aí. Tem países que não tem. Não tem normas falando de proteção de máquinas. As máquinas ficam abertas. As partes móveis das máquinas ficam ali para qualquer um pôr a mão, para qualquer um entrar em contato. Abrangência da NR12. Máquinas e equipamentos. Novos ou usados em todas as atividades. Os novos, a gente vai ver que ele vai entrar ali, ó, nas fases. Ele vai ter que vir já de projeto com essa proteção. Não vai poder sair da fábrica se ele não tiver essa proteção das partes móveis dele, né? Que não oferecer segurança. Os equipamentos antigos, eles precisam ser adaptados para que se tenha essas proteções das partes móveis para evitar acidentes. Ok? Fases que eu tenho a NR12 aí. No projeto, quando eu estou projetando uma máquina, um equipamento, na utilização dela, na fabricação dela, importação, comercialização e exposição. As grandes empresas, quando vão comprar uma máquina, como elas precisam respeitar as normas, a máquina, mesmo que seja importada, ela precisa estar de acordo com a NR12. Então, ela precisa vir com essas proteções das partes móveis dela. Se não tiver, a empresa não vai comprar. Aí ela vai falar com o fabricante, para que o fabricante ajuste aquilo ali, coloque uma proteção ou vai comprar de outro. Porque ela não pode manter uma máquina sem proteção, de acordo com a NR12, ok? Cenário de acidentes, pessoal. O Brasil, infelizmente, ainda tem muitos acidentes de trabalho, certo? É o quarto ali na posição global. A gente tem 83 acidentes por hora, chega a ter ali 3,5 mortes por dia, e isso gera para o Brasil ali, né, nesse
período que foi feito esse estudo, de 2010 até 2020, um custo anual de 14 bilhões em afastamento por acidentes, afastamento, aposentadoria, né, por acidentes. Então, o cenário de acidentes no país não é muito bom, né? Mas, em comparação com outros, nós ainda estamos caminhando. Tem país que está andando para trás. A gente, pelo menos, está caminhando, devagarinho, mas está caminhando. Tem país aí que não tem um pingo de norma de segurança. Não tem preocupação nenhuma com a segurança do trabalho. O Brasil está aí caminhando, né, de 10 anos para cá, melhorou demais a questão de segurança do trabalho. Estrutura da NR12. Ela está estruturada ali em 18 tópicos principais e temos mais 12 anexos ali para complementar, para facilitar a sua compreensão e a aplicação no dia a dia. Vamos falar um pouquinho dos 3 pilares da segurança, de acordo com a NR12. Proteções adequadas. A minha proteção precisa ser adequada. Como assim? Ela precisa ser uma barreira que realmente barre, uma barreira física ou um dispositivo que impeça o acesso a áreas de perigo. Para que a pessoa não coloque a mão, para que a pessoa não entre em locais que possam oferecer para ela perigos. Ah, mas a pessoa sabe que não pode entrar ali. E se não souber? Beleza, ela sabe, mas e se ela se acidentar? Se for no momento de uma queda, um desequilíbrio, virou o pé, tropeçou, e não tem essa proteção, ela pode cair. Se não tiver essa proteção, ela vai entrar em contato ali com as partes móveis da máquina. E essas máquinas têm uma potência muito alta. Então, a força delas é gigantesca. Então, para o corpo humano, dependendo do local que pegar, vai moer a pessoa, né? Você já deve ter visto acidentes assim, né? Já deve ter ouvido falar de acidentes assim, né? A pessoa caiu próximo a uma correia, né? A pessoa estava, sei lá, moendo cana e moeu a mão junto, né? Porque não tinha essas proteções, não tinha essas barreiras físicas. Não é que a pessoa quis, foi um momento ali de um acidente. Então, por isso que tem que ter essa proteção. E uma proteção adequada, resistente. Não adianta colocar só ali uma faixinha, uma fitinha zebrada. Uma fitinha zebrada não vai segurar. Ela precisa ser rígida. Precisa ser uma barreira física e rígida. Existe, a gente vai ver, a cortina de luz, né, que fica um feixe de luz ali. Não é rígido, mas no momento que a pessoa passa, a máquina para. No momento que você passa a mão ali, qualquer coisa, passa por essa cortina de luz, a máquina para. Ela é efetiva, apesar de não ser rígida, certo? Além das proteções adequadas, precisamos ter os procedimentos, instruções de trabalho padronizado e análise de risco das atividades. A empresa que não tem procedimento, tudo corre ali, a Deus dará, a chance de ocorrer acidente é muito maior. E a gravidade desses acidentes também são muito maiores, porque não há um procedimento, não há uma norma lá dentro, certo? Não há um passo a passo de como fazer as atividades. E a capacitação, treinamento para os operadores, treinamento para o pessoal de manutenção. Às vezes compra a máquina é ótima, tem ali enclausuramento para que não, para que reduza o ruído dessa máquina, o enclausuramento para ter um despoeiramento ali, para não soltar poeira demais. Aí a máquina quebra, aí vai lá a manutenção, tira tudo, faz a manutenção e não volta para o lugar. Então precisa treinar também o pessoal da manutenção. Eles precisam entender a importância dessas barreiras físicas. Elas não estão ali de enfeite. Elas precisam ser afixadas após a manutenção. Elas fazem parte da máquina. Não é um acessório. Não pode ser vista como um enfeite. Ela faz parte da máquina. Então, só pode liberar o funcionamento daquele equipamento depois dele estar, né, certinho, manutenção dele, e as barreiras físicas terem sido repostas nos locais corretos delas ali.
Então, por isso que aqui frisou com o pessoal da manutenção. Ok? Medidas de proteção. Temos ali a proteção coletiva, que ela vai ter uma prioridade máxima, ela vai proteger mais, vai proteger as pessoas no geral. Coletividade. Exemplo, barreira física, sensores, intertravamentos. Proteções para todo mundo. Medidas administrativas. Aí vem procedimento, sinalização, organização de trabalho, análise de risco, permissão de trabalho, etc, etc, etc. Proteção individual. Essa daqui é a mais fraquinha. A gente falou da hierarquia dos riscos na aula passada, né? Hierarquia das medidas de controle. Não é de risco. A proteção individual está lá embaixo. Ela é específica para os riscos residuais, aqueles que você não conseguiu sanar, você não conseguiu zerar com o restante. Ela vai ser, né, a gente fala mais fraquinha, porque ela vai reduzir danos se acontecer o acidente. A coletiva não, ela já protege mais. Né? Por exemplo, a barreira da máquina, a proteção física da máquina, ela vai evitar que aconteça o acidente. Realmente vai evitar. Agora, o EPI, ele vai diminuir a gravidade. A pessoa está com uma luva, né? Coloca a mão ali próximo ao rolamento. Se tem a barreira física, ela não vai encostar no rolamento. EPC, proteção coletiva. Se não tem a barreira física, ela está com a luva, ela vai encostar no rolamento. A luva vai impedir que a lesão seja maior, mas vai amassar a mão da pessoa, vai machucar a mão da pessoa ainda. Então, a coletiva, ela sobressai a individual. Arranjo físico e instalações. Requisitos principais ali que a gente precisa respeitar. Área de circulação demarcada. Quando vocês estiverem nas fábricas aí, vocês vão ver. É pintado no chão ali. A área que você pode movimentar e a área que você não pode movimentar. Costuma ser uma faixinha amarela, né? Que delimita ali o espaço da máquina. Então, você vai transitar do lado de cá da faixa amarela. Do lado de lá, não pode entrar. Somente quem for operar a máquina, quem for dar manutenção na máquina, para manter uma distância de segurança. Certo? Então, vou ter essas áreas demarcadas. A gente chama de caminho seguro, que é o local demarcado para as pessoas andarem. Né? Nesse local que está demarcado para as pessoas andarem, não vai ter máquina, não pode ter, por exemplo, vazamentos de óleo para a pessoa escorregue. Né? Tem que ser um local de livre acesso. Espaço adequado entre as máquinas, porque pode ter interação entre uma ou outra. A vibração de uma pode interferir na outra. Elas podem estar próximas, mas tem uma distância que uma pode estar da outra. Piso nivelado e não escorregadio. Estabilidade das máquinas garantida. Ela tem que estar fixada, certinho. Né? Algumas têm absorvedor de vibração, outras não. Né? Algumas vão ter ali o enclausuramento por causa do ruído, outras não. Ela precisa ter ali uma estabilidade garantida para que ela emita o mínimo possível de agentes ali, como ruído, poeira, para prejudicar os meus colaboradores. Instalações de dispositivos elétricos também são citados na NR12. Prevenção de riscos, instalação projetada para prevenir choque, incêndio e explosão. Tem que ter ali, né, os dispositivos de segurança, os disjuntores, que vão desarmar caso haja uma sobrecarga, para que não venha a acontecer ali, por exemplo, incêndios ou explosões. Aterramento obrigatório ali para carcaças e partes condutoras não energizadas, para que caso aconteça um curto, passe alguma corrente ali fugitiva, ela seja guiada para a terra e não fique ali energizando o motor, para que se alguém colocar a mão, não tome choque.
Esse aterramento é para pegar essas correntes fugitivas e aterrar elas, mandá-las para o solo. Quadro de energia precisa estar sempre fechado, trancado, sinalizado com a plaquinha, perigo, risco de choque elétrico e a voltagem. E com acesso restrito, né? A maioria vai estar aí trancado, e quem vai ter a chave é somente o pessoal que trabalha com eletricidade, somente o pessoal da elétrica, somente o pessoal autorizado. Dispositivo de partida e de parada de máquinas. Requisitos de segurança para esses dispositivos. Precisam estar fora das zonas de perigo, porque se acontecer uma ocorrência, ele precisa ter um fácil acesso no momento da emergência e tem que estar fora da zona de perigo para que uma pessoa possa ir lá e apertar, né, esse dispositivo. Acionáveis em emergência. Aí a gente vai ter as botoeiras de emergência, aquela vermelhinha, que serve para parar a máquina no momento de emergência. Vai lá e bate a mão nela, ela para naquele momento. Protegidos contra acionamento acidental. Né? Então, algumas ali vão ter um acionamento duplo. Você vai ter que ligar ali 2 botõezinhos para poder ligar, que é uma forma de proteger. Não ligar ela sem querer. Né? Vai ter que ligar 2 chaves, né? Para que você tenha uma proteção no momento do acionamento, para que não aconteça o acionamento acidental. Sem possibilidade de burla. Ou seja, não dê para burlar esses dispositivos de segurança. Né? Que você não consiga acionar ela sem seguir os procedimentos de segurança. Perdão, pessoal. Um exemplo ali, uma máquina com um comando bimanual. Precisa das 2 mãos do operador para que ele possa ser ligado. Né? Só vai ser ligado se o operador tiver com as 2 mãos. É uma forma de garantir que a mão dele não está na reta, que a mão dele não está lá na máquina, está no local de, está no acionamento da máquina. Continuando. Sistemas de segurança. Existem as proteções fixas, que são aquelas barreiras permanentes, que serão removidas ali somente com ferramenta. Podem estar soldadas ou parafusadas, né? Você vai precisar de uma ferramenta para retirar ela, no momento, por exemplo, de uma manutenção. Né? A maioria vai ser fixa assim. Coloca-se muito uma telinha amarela nesses equipamentos, para que seja uma tela de segurança. A gente tem as proteções móveis, que tem um intertravamento que impede o funcionamento quando está aberta. Isso daqui também tem muitas máquinas, algumas são de acrílico, né, que permite a melhor visualização daquela máquina. Elas são retiradas ali, por exemplo, em alguns momentos que você precisa interagir com a máquina. Você retira a proteção, interage, só quando você retorna, a máquina aciona, certo? E temos dispositivos de segurança, que são, por exemplo, ali, sensores, barreiras ópticas e outros que vão detectar a presença. Vai parar a máquina. Depois vou mandar um vídeo para vocês. Tem uma serra, por exemplo, que ela, quando entra em contato... Perdão. Eu vou mandar um vídeo para vocês dessa serra. Quando ela entra em contato com algum tecido mole, igual o tecido da humano mesmo, ela para. Né? No vídeo eles testam com uma salsicha. Colocam uma madeira e uma salsicha, ela vai cortando a madeira. Na hora que a serra entra em contato com a salsicha, ela para na hora. É um sensor. Ela vê pela dureza do que ela está cortando, a resistência do que ela está cortando. Ela tem esse sensor. Existem outros tipos de sensores também. Todos aí são dispositivos de segurança que foram criados para as máquinas e equipamentos
das indústrias diversas que a gente tem, indústria alimentícia, indústria química, indústria metalúrgica e etc. A botoeira de emergência ali, pessoal, é um dispositivo de parada. Ele precisa ter um fácil acesso e visualização, e ele vai prevalecer todos os outros comandos, né? Bateu a mão nele, a máquina vai parar. Tem que ter uma parada rápida e segura. E tem que ser monitorado por um sistema de segurança, né? Vai lá, bate a mão nele, a máquina para na hora. No momento de emergência, no momento de acidente, né? A pessoa tem que saber aonde está essa botoeira de emergência para que ela possa ser acionada ali e a máquina parar. Meios de acesso permanente, né? Nós temos aí, por exemplo, né, elevadores, rampas, passarelas, plataformas e escadas. Tem máquinas que são muito grandes e a gente precisa acessar alguns locais delas. Então, elas precisam ter esses meios de acesso. Por exemplo, as correias transportadoras, que levam material sólido de um lugar para outro e fica rodando o tempo inteiro. Ao lado dessas correias transportadoras, eu preciso ter uma passarela, porque eu vou precisar da manutenção, eu vou precisar verificar, eu vou precisar dar uma olhada, fazer a ronda ali, talvez fazer a amostragem nessa correia. Então, eu preciso de um acesso a ela. Eu tenho que ter uma rampa lateralmente a essa, uma rampa não, perdão, uma passarela lateralmente a essa correia. É um exemplo ali de acesso. Se for uma máquina maior, né, numa grande altitude, que tem uma escada, talvez um elevador. Então, eu tenho que ter meios de acesso para essas máquinas. Requisitos. Esses meios de acesso precisam ser dimensionados para suportar os esforços que ele será solicitado. Né? Tem que suportar uma pessoa andando lá com o maquinário, com os equipamentos, com as ferramentas. Tem que ter piso antiderrapante. Se for em altura, local para fixar ali os dispositivos de proteção contra queda. A gente vai ver, não sei se vocês já viram aí, ou se vocês vão ver ainda, o talabaste, o trava-quedas em si. Então, ela tem que ter mecanismos para que você coloque essas proteções, né? Porque a pessoa vai ter que caminhar, o pessoal da manutenção vai ter que verificar, vai ter que andar ali, fazer uma lubrificação, fazer uma inspeção nessa máquina. Então, ela precisa ter esses acessos dimensionados. Escadas, não é qualquer tipo de escada. Ela precisa ter uma largura correta, inclinação e o degrau padronizado conforme as normas, né? Para que ofereça segurança não somente em quem opera a máquina, mas também em quem trabalha com a máquina, em quem faz lubrificação, em quem faz manutenção, em quem faz inspeção, certo? Componentes pressurizados, outros aí que são muito perigosos, né? No momento de uma mangueira dessa daqui, se ela arrebentar, dependendo da pressão que ela estiver, né, pode atingir uma pessoa e pode machucar. Então, ela precisa ter ali uma proteção contra impactos, precisa estar numa localização segura para que se evite o máximo de acidentes, que não tenha acidente com ela, tem que ter uma indicação de pressão máxima que ela suporta, e um dispositivo contra excesso de pressão, né? Um dispositivo ali, uma válvulazinha que vai fechar, que vai interromper a passagem do fluido se aumentar demais a pressão, para que não tenha risco dela arrebentar. Transportadores de materiais, daí uma correia. Proteções necessárias neles. Pontos de esmagamento protegidos, onde o material vai ser esmagado, ele tem que estar fechado, para que não tenha risco, por exemplo, de uma queda de uma pessoa ali, que ela vá e ser esmagada junto. Passarelas em ambos os lados. Essa passarela tem que ter uma largura regulamentada, igual a gente viu antes ali, tem que ter o piso antiderrapante, tem que estar tudo regulamentado, tudo certinho de acordo com as normas. Tem que ter o dispositivo de parada de emergência e sinalização da área de risco, né? Precisa estar sinalizado ali onde o operador pode ficar, qualquer distância de segurança que ele vai permanecer desses transportadores. Acontece ainda, infelizmente, muito acidente com esses transportadores.
acidentes das pessoas, às vezes no momento de limpeza, que, né, perder braço, perder a mão, né, ser arrastado por esses roletes. Então, tem que tomar muito cuidado com esses transportadores de materiais. Aspectos ergonômicos tem a ver com a postura, tem a ver com a forma que a pessoa trabalha. Ergonomia, vocês têm a disciplina de ergonomia, né, vocês vão ver só ergonomia nessa disciplina, vai dar só uma pincelada aqui. Ergonomia é a adaptação do trabalho ao homem, adaptação das máquinas a gente, adaptação dos meios de trabalho ao homem, para que ele não se desgaste, né? As máquinas estão aí, as ferramentas estão aí, os equipamentos estão aí para a gente não se esforçar tanto, para a gente não gastar nossos músculos, não gastar o nosso corpo, né, utilizar os equipamentos. Então entra aí a antropometria, que é a adaptação às características físicas dos operadores. Então, vai ter que adaptar a cada operador. A altura, o peso, né? Então, as máquinas têm essa antropometria. Tem que ter essa antropometria. Por exemplo, aí, uma empilhadeira que o cara vai operar. Ela vai ter ajuste de assento, ela vai ter ajuste ali, né, do assento para ele não ficar muito distante dos pedais, altura do volante, tudo certinho, para que ele trabalhe ergonomicamente, confortável, para que ele não tenha ali no final do dia tensão sobre os ombros, sobre as costas, por causa do movimento repetitivo, que vai ficar o dia inteiro ali fazendo transporte de material. Postos de trabalho precisam ser dimensionados para que a postura da pessoa seja adequada e que ela faça movimentação segura, porque ela vai ficar ali o dia todo, toda a jornada de trabalho dela. Então, esse posto de trabalho tem que estar ok. Faz parte também da NR12. Aqui na imagem, uma cadeirinha, uma mesa. As cadeiras, hoje em dia, de escritório, elas são ótimas em comparação com as de antigamente, né? Você consegue ajustar a altura, ajustar a inclinação, ajustar aonde você coloca o braço, você consegue ajustar tudo, de acordo com a pessoa, né? Para que ela fique ali assentada de uma forma que não vá sobrecarregar o seu corpo. Iluminação também faz parte da ergonomia, adequada para a visualização de todos os detalhes do trabalho. Questão das máquinas, das fábricas, precisa ter iluminação. Muito acidente acontece à noite por falta de iluminação. Não é só pela falta de iluminação, lógico, mas a falta de iluminação é um dos fatores que contribuem. Você pega uma pessoa que troca turno, está cansada, trabalhando em um local que oferece riscos, com máquinas robustas, com uma má iluminação. A chance de acontecer um acidente é muito maior do que se fosse durante um dia, uma pessoa que não troca turno, né? Mesmo que seja as mesmas máquinas com os mesmos riscos. Então, a iluminação, ela conta, né? Porque ali, né, uma falta de iluminação, às vezes vai atrapalhar a pessoa enxergar onde ela está pisando, o que, que ela está fazendo, aonde ela está escorando, né? Então, ela pode estar se acidentando ali. Iluminação também vai fazer parte da ergonomia no ambiente de trabalho e também vai ter a ver com a NR12, porque a NR12 fala de segurança com os equipamentos, máquinas e equipamentos. A gente tem que falar de ergonomia também. Outra questão ali vai ser as ferramentas. Ferramentas adaptáveis ao ser humano, né? Exemplo simples, gente. Cabo de vassoura, cabo de rodo, né? Existem tamanhos diferentes, porque as pessoas têm alturas diferentes. Você vai pegar uma pessoa de 1,5 m, uma de quase 2 metros, e dar mesma ferramenta de trabalho, a mesma vassoura, uma das duas vai ficar com dor nas costas. Então, isso daí você precisa olhar também a ferramenta, de acordo com a pessoa, né? Então, existe o cabo de vassoura e de rodo, de tamanho adequado, existem as opções. Então, a gente que vai trabalhar com segurança,
né? A gente que é técnico de segurança, a gente precisa ter essa sensibilidade de ver. Não é a atividade que a gente faz, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir, né, conversar com a pessoa, dar liberdade para a pessoa de falar o que ela precisa. Vocês que são técnicos, que serão técnicos aí, vocês vão virar psicólogos. Não tem jeito. Técnico de segurança vira psicólogo. Porque é você que vai ser a comunicação da frente de serviço com a gerência. E você vai estar lá para fiscalizar. Né? No momento que você está fiscalizando, você vai conversar. Vai chegar para você reclamação, vai chegar para você pedidos, e você vai levar para a gerência. Você acaba sendo ali um psicólogo também. Né? Você acaba tendo que lidar muito com pessoas e você precisa ter essa sensibilidade de entender também o lado do colaborador, né? Que não é somente o lado da gerência. Né? Tem que ter ali um bom senso, certo? Riscos adicionais. Além de todos esses, a gente vai ter os riscos de acordo com o local, de acordo com a atividade, né? Riscos químicos. Se eu trabalhar numa fábrica de produtos perigosos, eu vou ter substâncias perigosas. Então, além de todo o risco que o maquinário me oferece, eu vou ter um risco do ambiente de acordo com a substância que eu trabalho. Uma fábrica de ácido, eu tenho risco químico. Perdão. Uma fábrica de espuma, por exemplo, tem um risco químico, porque eu tenho substâncias perigosas ali. Risco físico, radiação, vibração, ruído, calor, pode vir das próprias máquinas que eu estou trabalhando. As máquinas vão fazer barulho, as máquinas vão vibrar. Então, eu tenho esses riscos adicionais. Então, além dos riscos da minha interação com as máquinas, eu vou ter esse risco ambiental, esse risco físico, que é gerado pela máquina. Risco biológico, dependendo do local, eu vou ter mais ou menos riscos biológicos, né? Os agentes que apresentam riscos à saúde. A gente falou dos riscos. Tem locais que tem mais, por exemplo, num hospital. Né? Eu trabalho num hospital, lá tem maquinário. Eu vou ter o risco biológico mais alto, por causa do ambiente que eu estou. Então, eu tenho o risco biológico. E outros, dependendo dos materiais que a gente trabalha. Combustíveis, explosivos, superfícies quentes, superfícies frias, tem vários outros riscos adicionais. Altura, tem questão de trabalho próximo à água, né? Se eu for trabalhar aí em um porto, por exemplo, em um local que tem balsa, né? Aí eu tenho outros riscos adicionais. Então, eu preciso estar verificando eles também. Lembrando que a NR12 vai ser proteção de máquinas e equipamentos, e ela vai falar não somente das máquinas, eu preciso olhar os ambientais também, que aumenta ali os meus riscos. Manutenção e inspeção. Está quase terminando. Tá? Eu vou concluir aqui esse slide da NR12. Manutenção e inspeção, uma forma de garantir que as minhas máquinas terão menos falhas. Reduzir as falhas delas. Né? Fazer manutenção preventiva, para não ter a corretiva, ou para reduzir a corretiva. Né? Infelizmente, é uma guerra, gente. Fábrica. O comercial não quer parar de produzir para fazer manutenção. A fábrica tem que fazer manutenção, tem que parar para fazer a preventiva, né? Tem que parar para fazer a manutenção para não ter uma corretiva. Lá na frente, você não para, não faz a preventiva, a fábrica para, querendo ou não, você tem que fazer a corretiva. Então, manutenção, né? É um dos requisitos para máquinas. Registro dessas intervenções, tem que ter um diáriozinho de bordo, tem que ter um registro de todas as intervenções que eu fiz naquela máquina, para saber o histórico dela. Ó, ela está quebrando só essa peça aqui, então vamos ver o que está acontecendo. Ou então, ó, eu fiz uma manutenção aqui e não deu certo. Às vezes é a manutenção que você fez que não deu certo, aí ela quebra de novo. Você vai lá e verifica. Procedimentos de segurança. Para cada máquina, eu vou ter um procedimento de segurança de operação nela. Né? Mesmo que seja no mesmo local, mesmo que seja no mesmo ambiente, eu vou ter procedimentos diferentes para máquinas diferentes. E bloqueio de energias perigosas.
Os responsáveis pelos acidentes são as energias. Essas energias aqui é que causam os acidentes, que agravam os acidentes aqui. É o contato da energia com as pessoas, com o meio ambiente, com o patrimônio. Aí, por que que houve esse contato? Aí pode ter ali, né, fator humano. Mas o acidente sempre é uma energia que foi liberada de uma forma não controlada. Aí atingiu ou pessoas, ou ambiente, ou meio ambiente, perdão, ou o patrimônio. Então, bloquear essas energias. E lembrar que não é só energia elétrica. Quando fala bloqueio, né, fala de bloqueio de quietagem, a gente lembra só da elétrica. Não é só elétrica. Tem energia mecânica, que é de movimento. Tem energia hidráulica, vem das tubulações. Tem de pressão e tubulação. Tem a pneumática, pressão também. Tenho energia. Perdão, gente. A garganta não tá nessas coisas hoje, não. Tem energia radioativa, né? Se eu trabalhar com elementos radioativos. Eu tenho energia química, se eu trabalhar com substâncias químicas. Então, lembrar de sempre bloquear essas energias, seguir o procedimento de bloqueio, bloqueio e etiquetagem, bloquear e identificar as energias para que seja feita a manutenção e a inspeção de forma segura. Sinalização de segurança, né? A gente tem os tipos de sinalização, né? Na NR12 fala dessa sinalização também. Temos as cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros para essas sinalizações. Depois a gente faz um apanhadão dessas aqui, como é que são separadas essas cores, esses símbolos, ok? Os requisitos, elas precisam ser visíveis, destacadas, compreensíveis, tem que estar na língua local, né? Tem que estar acompanhada de uma imagem ali, né? Por exemplo, a gente tem que estar em português, a gente está no Brasil, pode ter ali em inglês também? Pode, mas tem que estar escrito em português também, certo? E as cores, né? Por exemplo, amarelo é muito utilizado para proteção, azul é muito utilizado para bloqueio de segurança, vermelho também utiliza bastante para bloqueio de segurança. Para sinalização de saída, a gente usa o verde, saída de emergência, né? E assim vai. Para extintor de incêndio, vermelho. Depois, na próxima aula, eu trago para vocês essas sinalizações para a gente comentar. Capacitação na NR12, a gente faz uma capacitação inicial antes do operador assumir a sua função. Essa capacitação, pessoal, precisa ser feita em horário de trabalho, certo? E precisa ser remunerada. Precisa ser um dia de trabalho do colaborador. Se ele for fazer fora, em outro local, em outro horário, ele precisa receber hora extra para isso. Ou, né, trabalhar, fazer aquele curso e ganhar folga em outro dia. O colaborador não pode fazer treinamento fora do horário de trabalho sem ter nenhum recebimento por isso. Porque o treinamento está dentro do contrato de trabalho. Reciclagem. Ele precisa fazer a reciclagem periódica, de acordo com o equipamento, de acordo com o NR, e também se tiver alguma modificação na máquina no processo. Né? Teve uma alteração na máquina, ele precisa fazer uma reciclagem, mesmo que tenha treinado hoje, modificou a máquina amanhã, tem que fazer uma reciclagem ali. Documentação. Ele tem que estar registrado na carteira de trabalho, né? Os treinamentos precisam ser registrados também, através de pelo menos lista de presença. O certificado não é obrigatório, mas pelo menos a lista de presença tem que ter na capacitação e reciclagem da NR12. Para concluir a aula de hoje, né, temos a responsabilidade compartilhada com a NR12 entre o fabricante da máquina, os empregadores e os trabalhadores, né, vão ter papéis essenciais ali na utilização dessas máquinas e equipamentos com segurança. Lembrar que sempre a prevenção é fundamental, né? Então, sempre prevenir. Medidas técnicas e organizacionais de capacitação reduzem acidentes.
e a criação de uma cultura de segurança. A partir do momento que os colaboradores têm essa consciência que a segurança é para eles, que a segurança é uma cultura, que a segurança é um valor e não uma imposição, vai melhorar o ambiente de trabalho no geral. A partir do momento que a pessoa entender que o EPI é para a proteção dele, é para o bem dele e não somente para cumprir uma norma da empresa, ele vai usar, ele vai colaborar com a segurança. Enquanto para ele for algo impositivo, na cabeça dele for algo ali, uma regra só para ele seguir, ele vai tirar, ele não vai seguir. Quando não tiver ninguém olhando, ele vai dar um jeito de burlar. A partir do momento que ele cria essa cultura, essa conscientização que a segurança é todo dia, a segurança é o tempo todo, e a segurança é para o nosso bem, é para o bem dele, aí sim, ele vai passar de ser alguém ali que está sendo cobrado por segurança e vai começar a cobrar os seus colegas, vai começar a disseminar o conhecimento e essa cultura de segurança. Certinho? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Acredito que sim. Então a gente encerra por aqui hoje, tá bom, pessoal? Aí eu vou mandar para a Lívia os materiais, eu vou mandar o de cuidados com as mãos e vou mandar o link dos vídeos para ela mandar para vocês. Na próxima aula a gente vê a NR13 de Caldeiras. Certinho? Qualquer dúvida é só me chamar ou passar para a tutora que ela me passa. Boa noite para vocês e até a próxima aula. Boa noite, professor. Até a próxima.